Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre os casos de congruência de triângulos. Bom, primeiro vamos entender então o que é congruência. Dois triângulos ABC e DEF serão congruentes se for possível estabelecer uma correspondência entre os seus vértices, de modo que seus lados e ângulos internos sejam 2 a 2 congruentes. Congruentes é o mesmo que ter a mesma medida. Então, se eu conseguir garantir que todos os três ângulos dos dois triângulos são congruentes entre si, ou seja, são iguais, e os três lados correspondentes também, então eu posso dizer que esses triângulos são congruentes. Então, ele precisa ter três lados e três ângulos iguais. Porém, é uma dificuldade de eu saber todas essas informações para poder garantir que o meu triângulo é congruente. Muitas vezes eu não conheço os três lados e os três ângulos. E aí, como é que eu posso garantir essa congruência? Aí nós temos 5 casos, 5 maneiras de classificar aí as congruências dos nossos triângulos. Bom, o primeiro caso a gente chama de LAL, significa lado, ângulo, lado. Então eu tenho dois triângulos, ordenadamente congruentes, dois lados, e também o ângulo entre esses dois lados. Ou seja, eu tenho conhecido aqui a medida de dois lados, e elas são iguais no primeiro e no segundo triângulo. E esse ângulo entre os dois lados também possui a mesma medida. Logo, eu posso afirmar, com essas três medidas conhecidas, que esses dois triângulos são congruentes. O segundo caso é ALA, ou seja, ângulo, lado, ângulo. Então, nesse caso, ordenadamente, eu preciso ter dois ângulos adjacentes, de mesma medida 2 a 2, e um lado que está entre eles, certo? Então, aqui eu poderia considerar o ângulo B e o ângulo C correspondentes, e esse lado que está entre eles, com a marcaçãozinha. Então, dado dois ângulos e o lado entre eles, eu consigo garantir, então, a congruência desses dois triângulos também. O terceiro caso é lado, lado, lado. É o mais simples. Então, se dois triângulos tiverem os três lados iguais entre si, lembrem 2 a 2, não é dentro de um mesmo triângulo, né? Então, eu tenho esse lado igual a esse lado igual a esse e esse lado igual a esse. Eu não preciso conhecer os ângulos. Eu tenho certeza que todos os ângulos também serão iguais. E por isso, eu posso garantir, então, sabendo a medida de três lados, que esses dois triângulos são também congruentes. O quarto caso, LAAO. Tem um ozinho ali embaixo que significa oposto. É lado, ângulo e ângulo oposto. Então, olha só, agora eles não estão numa sequência. Eu tenho um lado, aqui, na parte de baixo, um ângulo, e o outro ângulo, ele não está aqui do ladinho, ele está lá oposto, ele está lá em cima. Ele é oposto ao lado. Então, eu tenho um lado, um ângulo adjacente a ele e um ângulo oposto. Com isso, eu também posso, então, garantir a congruência desses triângulos. Pessoal, sempre lembrando que é nessa ordem, ok? Um ângulo oposto ao lado e o lado igual. E o último caso, que a gente chama de caso especial, por isso a abreviação CE, porque ele só serve para triângulos retângulos. Então, se a hipotenusa e um cateto tiverem a mesma medida nos dois triângulos, eu sei que o ângulo de 90 graus também faz parte dos dois, então, consequentemente, eu posso concluir que os dois triângulos são congruentes. Lembrando que nós vimos 4 casos que servem para qualquer tipo de triângulo, e esse quinto caso, o caso especial, só serve para triângulos retângulos.